Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo jóia? Rony Carlos aqui mais uma vez falando com você que me assiste, seja aqui do Brasil, seja do exterior. E hoje estamos abrindo aqui o MentorCast dessa semana de uma maneira, digamos assim, peculiar, diferente, estruturada, tá? Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga, a Juliane, que ela é da Itália, é uma mentora de famílias que querem viver no exterior, mais precisamente na Itália, e ela ensina esse povo todo a como se organizar, como se planejar para sair aqui do Brasil e morar lá fora. E o que é mais interessante? Não sei se você já viu mentoria disso, vai ser a primeira vez, pelo menos é a minha primeira vez, tá? Que eu tô ouvindo mais sobre isso, já conheço a Ju já de outros carnavais, vamos dizer assim, mas a intenção hoje é explicar para você os bastidores da mentora Juliane. Ju, quem é a Ju? Se apresenta pra gente. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito legal estar aqui, Rony, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e animada com esse momento aqui da gente conversar com essa galera. Bom, meu nome é Juliane Toniolo, são desde 2016 que eu me mudei com a minha família para a Itália, eu, meu marido e nossos 4 filhos, Mauri Toniolo, João Vitor, Davi, Júlia e Gabriel. É um time já. É um time de futebol. Nós mudamos para a Itália, meu marido tinha direito à cidadania italiana, fez todo o processo e aí a gente decidiu fazer uma coisa nova, viver uma nova experiência. E aí em 2016 nos mudamos para a Itália em busca de qualidade de vida, segurança, uma vida mais slow e essas novas experiências aí, ampliar o nosso mapa mental. Deixa eu entender, vocês moravam aqui no Brasil? Morávamos em Curitiba. Você, de profissão, de formação acadêmica, você faz o quê? Eu sou Relações Públicas, tenho especialização em jornalismo e MBA em Gestão de Negócios. Entendi. Seu marido? O meu marido era empresário, ele é músico, tinha uma escola de música em Curitiba também. Entendi. Aí vocês, ele tinha direito à cidadania, basicamente. Vocês tomaram a decisão, né? E, bom, eu imagino que a primeira vez você já tinha essas informações, você foi construindo, foi aprendendo no meio do caminho, como é que foi? Na verdade, eu me lembro assim, ó, como se fosse hoje. A gente foi numa churrascaria que a gente gostava de ir e eu e meu marido, a gente tem muito esse costume de trocar ideia. E aí eu falei pra ele assim, Maurício, teu sobrenome, ele tem alguma coisa, porque é Toniolo. Falei, isso é muito italiano esse nome, vamos atrás de alguma coisa, porque eu tinha ouvido falar em algum lugar sobre cidadania espanhola. Eu falei, pô, eu escutei sobre cidadania espanhola e tal, eu acho que italiano deve ter alguma coisa, vamos atrás disso daí. Aí ele falou, Juliane, você viaja, né, sempre pensando um monte de coisa. Como sempre, os maridos são céticos. Exato. Eu falo pra eles assim, ó, não escuta o Espírito Santo, escuta a esposa, querido, que daí você vai se dar bem. Tá certo, Enfim, e aí eu fui atrás, comecei a perguntar informações, a gente tinha uma tia dele, o pai dele faleceu quando ele era muito pequeno, então ele não teve muito contato com a parte dos italianos, vamos dizer assim. Aí conversando com a tia dele, ela comentou, ela falou assim, não, o Biso veio da Itália e tal, eu falei, eco, pegamos a chave. E aí a gente começou a saber como é que faz isso, onde é que vai em busca, que tipo de documentação que você tem que ir atrás. E o meu marido músico, ele de vez em quando ia tocar com a galera dele. E um dia ele foi tocar com um cara que falou, cara, tô indo pra Itália e tal, vou fazer uma temporada lá. Maurinho, nossa, que legal, o que você vai fazer lá? Não, vou fazer cidadania italiana. Oi? Bingo! Aí dali a gente conheceu a assessora, que estava fazendo todo o processo do amigo do meu esposo, e depois nós automaticamente pegamos ela para assessorar na documentação aqui do Brasil, e depois toda a documentação da Itália também que precisa juntar. Eu sei assim, Rony, que num prazo de 12 meses, o meu marido estava pegando o avião e reconhecendo a cidadania dele diretamente na Itália. Caraca. E assim, pelo que eu entendi, foi meio que desbravar o capim total. Total. Machado e ó... Você não tinha informação, você não sabia? Não. Nem o rumo do cartório. Nem o rumo do cartório, nada. Foi tipo assim, investigação. Eu adorei fazer esse trabalho, porque fui eu que juntei daí toda a documentação, um pouco o sangue do jornalista, né? Indo nos cartórios, vendo lá os livros, coisas assim, ó, fantásticas, coisas da história absurdas, assim, com aquelas letras, sabe? Muito legal. Inclusive, é isso que eu ia te perguntar agora. Porque pelo que eu entendi, e eu tô vendo esse pequeno movimento, né? Milhões de brasileiros têm acesso, milhares. Como é que é isso?
Olha, pra você ter ideia, hoje no Brasil nós temos mais de 25 milhões de pessoas descendentes de italianos que imigraram depois da Segunda Guerra. É uau, né? Caraca. Temos 25 milhões de brasileiros. Então, boa parte deles tem o direito ao reconhecimento da cidadania italiana, que pode ser de duas maneiras. Ou via iure sanguine, que é diretamente uma linhagem masculina, que daí tem toda uma regra de data, algumas coisinhas, e você faz um processo administrativo, ou no Brasil, pelo consulado italiano, que demora de 10 a 12 anos, Que é aquela fila gigantesca. que é aquela fila gigantesca, ou você vai para a Itália reconhecer essa cidadania. Que é mais rápido. Que é mais rápido, de 4 a 6 meses hoje, mais ou menos, está durando. Meu marido reconheceu na época em 3 meses. E ele foi lá, ficou 30 dias. Ficou 30 dias na Itália, em 3 meses ele era um cidadão italiano. Mas aí isso, claro, varia de caso a caso, né? A outra maneira de você reconhecer a cidadania é via judicial. Para pessoas que, é o meu caso, a minha linhagem é feminina, e aí naquela época, de uma determinada data, as mulheres não tinham direito, então eu tenho que abrir um processo judicial em Roma. E aí isso, os custos são muito mais altos e o tempo pode variar de 2 a 3 anos. Entendi. Então a gente reconheceu a cidadania pelo meu marido, muito mais fácil, automaticamente as 4 crianças são cidadãos já italianos, e eu, em 2019, daí dei entrada na minha cidadania por matrimônio, que ficou muito mais simples, eu vou fazer o reconhecimento do casamento. Tem. Você vai morar 1 ano na Itália, e aí depois você pode dar entrada, óbvio que tem daí todo um passo a passo e regras, né, para cumprir, mas aí eu dei entrada na minha cidadania e tô na fila lá aguardando. Só por curiosidade, tudo que a gente faz na vida tem um objetivo, né? E era um dos assuntos que a gente estava falando antes de começar o podcast, que eram os objetivos definidos. Hoje uma pessoa, além da qualidade de vida, além da segurança, além de uma série de outras que a gente sabe que o país de primeiro mundo tem em relação ao Brasil, existe alguma vantagem, por exemplo, digamos, competitiva em relação a negócios? Quais são os campos de benefícios para quem mora na Itália, para quem faz essa migração? Certo. Olha, eu vou te dizer assim, que a Europa como um todo não é um lugar para você ganhar dinheiro. Ela é um lugar para você ter qualidade de vida. É uma parada muito slow, né? O próprio jeito do italiano, eles são muito mais tranquilos, pra você ter ideia, as coisas fecham ainda no horário do almoço, meio-dia, e vai abrir 3 da tarde, porque eles prezam pelo repouso, pela tranquilidade, o dinheiro não é tudo. Por quê? Porque o custo de vida está equivalente ao que você ganha. Entendeu? Ele é o igualitário. Então a pessoa não precisa se rachar de trabalhar. Você tem, a educação é gratuita. Tem algumas taxinhas que a gente paga, mas assim, nada se compara ao que eu gastava, por exemplo, com 4 filhos em escola particular no Brasil. Não dá para pagar um Celta no carro popular. Com certeza. Então a escola é praticamente gratuita, a saúde é gratuita. E aí quando você vai para especialistas, porque lá não é uma prática o plano de saúde, existem, mas é muito pequeno. O médico é acessível, entendeu? Você vai fazer uma consulta com um especialista, como eu, por exemplo, fui no endocrinologista, eu paguei 20 euros a consulta. Se você pega e faz o cálculo do dinheiro, 20 euros, 20 reais, o que faz com 20 reais? É injusto. É injusto. Então, o meu marido teve um problema que ele precisou ser operado de emergência. Não foi uma emergência, mas ele precisou ser operado. 0,00 euros, entende? Então, o que eu mais gosto de todo esse processo é a acessibilidade que a Itália me dá hoje com uma família de 4 filhos. O acesso, em 20 minutos eu estou numa montanha onde meus filhos podem ter uma experiência diferente. O meu filho vai para a escola ler um livro, na semana seguinte ele vai para a montanha viver aquela experiência que ele leu no livro, entendeu? Então, isso é fantástico, porque amplia o teu mapa mental, amplia as tuas experiências, e para aquilo que eu estava buscando para as crianças, que eram não aquela mentalidade escolar, caixinha, fechada, hoje eu tenho ainda dificuldades do sistema escolar italiano, obviamente, mas ampliou a forma de raciocínio e de ver o mundo, que é isso que hoje o mercado de trabalho que eu estou preparando para eles.
para o futuro, para que eles possam ter acesso a coisas em que a gente, teve que ficar lá lendo, escrevendo e não viveu aquilo, né? Eu hoje com 40 anos estou vivendo coisas que meu filho de 18 tá vivendo. Experiências rasas, né? Saquei. Entendeu? O primeiro pilar é motivação, está claro. Sem dúvida. Se migrar pelo motivo errado é penar. A gente estava falando um pouco sobre isso antes de começar e eu queria que você compartilhasse um pouco mais da sua visão sobre motivações, né? E um pouquinho descreve um pouco pra gente como é que é o teu processo. Por exemplo, tudo isso que ela tratou aqui com a gente, tudo isso que ela falou, é um processo da mentoria dela. Então a Ju é uma life mentor. Ela tem uma mentoria de vida, mas da vida dela, do processo da vida dela de fazer essa transição. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esses bastidores. Fica à vontade. Beleza. Bom, quando a gente resolveu fazer a cidadania italiana, nós não tínhamos em mente ainda nos transferirmos do Brasil para lá, emigrar, tá? A gente tinha em mente fazer o passaporte vermelho para as crianças, porque eu digo assim que eu já nasci querendo fazer intercâmbio e eu não tive essa possibilidade quando eu era mais jovem, era só eu e a minha mãe, vida difícil, aquela coisa. E aí eu sempre quis proporcionar isso para as crianças, mas a mentalidade era sempre assim, vamos para os Estados Unidos estudar. É de praxe, né? É de praxe. Vamos para os Estados Unidos estudar, vamos aprender inglês. E aí eu falei pro meu marido, se eles tiverem o passaporte vermelho, isso facilita, né? Muita coisa. E aí foi com esse objetivo primário que a gente estipulou fazer a cidadania italiana. A motivação principal. A motivação principal, os filhos. Depois, enquanto meu marido estava na Itália reconhecendo a cidadania, a gente morava na Água Verde, um bairro super bom lá em Curitiba, uma casa segura, tudo tranquilo. Enquanto ele estava lá, houve um assalto da casa da frente do meu vizinho no condomínio. No condomínio? Exato. E aí eu fiquei assim, apavorada, porque eu vi tudo da sacada do meu prédio, ligando para a polícia, da minha casa, ligando para a polícia, não sabendo o que fazer, arma na cabeça do menino, tinha a mesma idade do João Vitor, do mais velho. Aquela gritaria, e aí sai o cara levando o carro e graças a Deus a família ficou tudo bem. Mas eu na hora, eu liguei pro meu marido e falei, chega, você vira a chave aí e começa a olhar a Itália com outros olhos. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero ter que ficar, antes de entrar no portão da minha casa, ficar girando a quadra para ver se está tranquilo para eu poder entrar. Eu não quero mais ver, os alunos do meu esposo já estavam sendo assaltados ao sair da escola de música, roubavam o violão, o tênis, o celular, 10 horas da manhã. Aí eu falei, gente, eu com 4 filhos, vou virar refém deles, porque não vão poder pegar um ônibus, não vão poder fazer absolutamente nada. Aquela insegurança e aquela sensação de alerta, que você fica o tempo inteiro assim, E aí eu falei, isso não é vida. Mesmo com condição que a gente tinha no Brasil, estabilidade, empresa, tudo. Eu falei, não quero mais. E aí o processo começou ali. E tudo isso eu tô contando no meu livro que estou lançando amanhã aqui em São Paulo. Depois a gente fala mais disso. Enfim, e aí partindo desse ponto, foi que a gente decidiu olhar com um outro foco a Itália. E aí o meu marido começou a fazer conexões lá, porque a gente não conhecia ninguém, e foi fazendo conexões e tal, e quando ele voltou, ele disse, vamos fazer um plano? Falei, vamos fazer um plano. E aí, em menos de 60 dias, a gente estava dentro do avião. Só por curiosidade, você falou da motivação, show, a gente entendeu que a motivação errada é a diferença entre você sobreviver e entre você viver, né? Agora, a pergunta que não quer calar. E esse bendito plano, como é que foi isso? Bom, ele foi meio que aos trancos e barrancos, né? Porque quando a gente definiu, precisou ser tudo muito rápido. Mas, graças a uma vivência administrativa que nós dois temos, para nós é muito fácil fazer uma planilha do Excel, estabelecer as metas, cronograma e falar, em tantos dias isso precisa resolver, tantos dias isso, porque no nosso caso eram dias. Né? Para os meus mentorados hoje, a gente faz um planejamento de 1 ano e meio antes da mudança. Então nós temos tempo deles trabalhar. Não é algo nas coxas.
Não, de jeito nenhum. Definir hoje, daqui a 3 meses tô lá. Não. Às vezes acontece. Eu já dei mentorias para famílias que aconteceram um caso igual o meu e falou, chega, eu quero ir embora ontem. E aí eu falei, então tá bom, vamos ver o que vocês têm, a gente estipula, né, organiza para eles chegarem e fazerem uma imigração segura e leve, porque não é fácil. Tem vários processos que a gente passa ao longo desse caminho. Se desfazer das coisas, das pessoas, né? Toda a ligação, todas as raízes profundas que a gente construiu no Brasil, de repente, tipo, faz um X em tudo que se dane. Não é bem assim que funciona, né? Então isso tem um preparo psicológico, emocional, financeiro e de ir lá e executar. Ó, tenho que ir no cartório, na escola, buscar o histórico escolar das crianças, ir lá reconhecer firma, ir no consulado fazer outro documento. Existem passos que exigem um tempo também para que isso aconteça. Então, no nosso caso, foi muito mais fácil pela vivência que a gente já tinha administrativa. Então, planilha no Excel, estipulei tudo e fui fazendo. Eu e meu esposo, enquanto ele pesquisava, eu corria atrás de documento, ele corria atrás de documento, eu buscava informação e a gente casou. E aí, com todos os erros que eu cometi ao longo do caminho, hoje eu consigo ensinar as pessoas de uma forma mais leve. Obviamente que cada um vai ter o seu desafio, o seu problema para resolver, a sua situação. Mas eu consigo muito mais hoje ter, pela experiência de vida, dar esse caminho com mais tranquilidade. Esse é um outro ponto que eu queria que vocês soubessem, que mentoria não é só sucesso. Mentoria também é prevenção. Por quê? Hoje eu falo que eu sou fruto dos mais de 8 milhões que eu torrei dos meus clientes. Ou seja, a Ju acabou de mostrar pra gente que basicamente 80% da sua mentoria é prevenção. Ou seja, prevenir digamos assim, o conflito, a perda de tempo, um desgaste que é totalmente desnecessário. Se souber se planejar. Show de bola. A pessoa chega lá munida de informação. Uma vez, uma chefe minha falou, Juliane, quem tem a informação tem o poder. Domina a situação. Eu peguei aquilo para minha vida e eu falei, é isso. Então, quando você tem a informação, que você já sabe que a Itália é burocrática e que muitas vezes o teu documento não vai sair em 15 minutos, mas vai demorar 3 meses, você chega lá, você já não tem o baque, entendeu? Como assim? 3 meses para sair um documento? Querida, é assim mesmo que funciona. Então, quando você já antecipa as situações para quem quer aprender sobre isso, fica muito mais leve. A pessoa já não cria aquela expectativa. A parte da expectativa boa, ela vai concentrada em um foco. O resto, ela já sabe na cabeça como que vai ser. E aí, só vai executando e é como um jogo de videogame. Que você, para passar cada fase, você precisa pegar a ferramenta certa para desbloquear a próxima porta. Então, é assim que eu trato com os meus clientes. Eu digo, você tem que pegar a chave certa para desbloquear a porta, fazer o que precisa fazer, pega outra ferramenta, desbloqueia a outra porta, que é um construir. E aí depois você desfruta. Já, pelo que eu observei, tá? E assim, você pode me corrigir a qualquer momento. Quando a gente fala para uma família, por exemplo, eu tenho lá a Alice e a Sofia. Todo plano, por exemplo, quando a gente saiu de São Paulo e veio mudar em Alphaville, veio para Alphaville, foi uma logística de um exército para fazer isso. Quando a gente está falando de mudar de país, de cultura, de nação, de idioma, tem um caminho a se seguir, tem etapas. Isso é muito curioso, isso é muito interessante, porque na maioria do que a gente vê no mercado, a gente vê consultorias para tirar a cidadania. Só que minha esposa já procurou uma consultoria, não vou falar o nome, mas a gente procurou uma consultoria que a gente, sabe as letras miúdas? Uhum. Não tinha letra miúda. E as que tinham eram impossíveis de se entender. Pelo que eu entendi, o teu processo são as letras miúdas. Exato. O atalho é a coisa mais chata. Exato. O chato é o atalho. Show de bola. É isso. E esse transferimento está baseado em 3 pilares muito importantes. O primeiro, prepare o teu psicológico, teu emocional.
Segundo, tenha dinheiro. Terceiro, esqueci, Não tem problema. Só por curiosidade, quando você fala em ter dinheiro, pelo que eu entendi... Não, desculpa, vamos lá. Primeiro, prepare teu psicológico e teu emocional. Segundo, tenha dinheiro. O terceiro, fale a língua. A maior barreira hoje, 75% das pessoas voltam de um processo migratório porque não conseguem se comunicar. Não conseguem interagir na cultura, não conseguem entrar no país, ficam vivendo num mundinho ali brasileiro, comendo arroz e feijão, ao invés de desfrutar tudo aquilo que a Itália ou o país para onde ela vai emigrar pode oferecer. Então, a comunicação é um fator chave na mudança. Você mudou falando a mesma língua, certo? Agora você imagina se sair do Brasil para qualquer lugar do mundo e você não fala. Lascou. Lascou. Você vai chegar num lugar lá, vai pedir um documento, não sabe nem como é que fala. Aconteceu isso comigo, Rony. Como o nosso planejamento foi muito rápido, não deu tempo. A gente fez 1 mês de cursinho de italiano. E muito mequetrefe. Quando eu cheguei lá, o Google Tradutor que salvou minha vida. Nos primeiros meses de matrícula de escola, a minha filha, a Júlia, tá aqui, ó, pra contar. Ela apanhava todos os dias de uma coleguinha racista. E falava, sua brasiliana de merda. Chutava a porta do banheiro quando ela ia fazer xixi. Um monte de coisa aconteceu. E como que eu fui na secretaria da escola lá falar? Pensa, Google Tradutor falando que nem uma retardada, não conseguia nem me posicionar. O que eu podia fazer? Sair no tapa com a mãe da menina do lado de fora da escola? Você entende? Então a comunicação, cara, é primordial. Se você tiver dinheiro, se você não souber se comunicar, você não tem nada. Não tem nada. Porque o dinheiro não paga isso. Aliás, pode pagar um intérprete, vamos dizer. Mas até quando? Quem aprende não depende. Caraca. Poderoso, hein? Poderoso. Me conta um pouquinho aqui. Você falou da parte do ter dinheiro. Culturalmente, nós brasileiros, eu vou falar a gente como povo geral, tá? Mas geralmente quando o brasileiro migra é porque tem alguma coisa errada nas finanças, tem alguma coisa errada na segurança dele, ou tem alguma coisa errada na vida dele como um todo. As motivações são sempre motivações de mudar de vida no país que ele vai. Então hoje, geralmente, o brasileiro migra para países